Meus irmãos, Deus opera em nossas vidas pelo seu Espírito, mas Ele o faz levando em conta as leis de nossa natureza humana. O modo de Deus operar em nós leva em conta a nossa estrutura, o modo como Ele nos fez. Por exemplo, nós falamos que é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, mas Ele não o faz sem a participação no processo de nossa consciência. Se fôssemos seres desprovidos de consciência moral, não haveria onde o Espírito Santo em nós trazer a convicção de pecado. Somos capazes de arrependimento porque nós somos possuidores de uma consciência. De semelhante modo, nós não poderíamos ser trazidos à fé sem o Espírito Santo, de certo modo, agir através da nossa imaginação. Se a fé é a certeza de coisas que ainda virão, convicção de coisas que se esperam e que se não veem, é preciso que sejamos seres imaginativos, capazes de não nos reduzirmos àquilo que aprendemos imediatamente pelos sentidos, capazes de pensar no futuro, de pensar além. Se desprovidos fôssemos dessa faculdade, nós não teríamos condições de sermos conduzidos à fé, não da forma como ela acontece no presente tempo, no presente mundo, entre nós. Deus opera pelo seu Espírito Santo em nós, mas o Espírito Santo age por intermédio de nossas faculdades. Nossas faculdades colaboram com o processo do arrependimento e da fé. E, de semelhante modo, a vida cristã, ela se dá pela operação santificadora do Espírito Santo, mas o Espírito Santo leva em conta, para nos santificar, certas leis psicológicas, certas estruturas psíquicas com as quais nós, seres humanos, fomos criados. Uma palavra importante para a mensagem de hoje é a palavra identidade. Todos os seres humanos, ao longo do seu desenvolvimento, crescimento, eles formam uma identidade. Eles estruturam uma narrativa sobre si mesmos, sobre o que eles fizeram, como se constituíram como tal, qual é o seu plano e projeto de vida. Todos nós formamos uma identidade. Grande parte dessa identidade é determinada por aquilo que dizemos de nós mesmos, e outra parte por aquilo que os outros dizem de nós. Nós somos seres relacionais, então nós vamos formando a nossa identidade, levando em conta o que as pessoas estão dizendo de nós e o que nós estamos dizendo de nós mesmos. Isso vai entrar numa relação dialética, de equilíbrio, para nós, então, formarmos nossa concepção de nós mesmos. Muitas pessoas mais frágeis têm esse lado, que é a afirmação de si mesma, que é mais enfraquecido. E elas são totalmente determinadas por aquilo que os outros dizem delas. E dessa forma são facilmente manipuladas. Eu vejo, por exemplo, que muitos homens que depois de uma certa idade se enveredam por uma conduta homossexual, eles de fato, por algum trejeito, por algum aspecto gentil, do seu agir, fruto talvez da educação ou de alguma coisa até física, eles são estigmatizados como sendo homossexuais, antes mesmo que venham a exibir qualquer conduta pervertida neste sentido. E por mais que eles venham a agir diferente, todos estão dizendo isso dele. É um massacre. Muito mais hoje, porque a sociedade atual tem a ideia já
comprovadamente falsa do ponto de vista científico, mas ainda muito popularizada, de que há algumas pessoas que nascem nessa condição. E por mais que aquele jovenzinho, talvez um adolescente, esteja dizendo eu não sou isso, eu não sou aquilo, é uma afirmação tão generalizada ao seu redor que ele é aquilo, que ele não encontra forças em si mesmo para superar o estigma, a identidade que lhe estão dando. E ele termina sendo aquilo que os outros dizem, porque ele termina sendo incapaz de afirmar uma identidade contrária, e ele assume a identidade que lhe deram. Portanto, nós sempre devemos levar em conta o fato de que, para nós, o jeito de alguém não significa que ele deva ser classificado como A e B. Nós devemos acolher as pessoas e lhes reconhecer a melhor identidade, para que possam se equilibrar nela. Mas isso aqui que eu falei até agora está apenas no mundo psicológico. Vamos ver dentro da vida cristã como estas coisas se refletem, como o Espírito Santo age por intermédio dessa lógica de explicação. Porque como crentes, nossa identidade não é aquilo que nós afirmamos de nós mesmos, nem o que os outros afirmam de nós, nem uma síntese das duas coisas. Nossa identidade é determinada por aquilo que Deus fala acerca de nós. Isso significa viver pela fé, andar pela fé, como diz a Bíblia Sagrada. Ou seja, o meu modo de andar, o meu modo de viver é firmado em alguma coisa que minha fé abraça, que Deus diz acerca de mim. A fé é endereçada à palavra de Deus, à promessa de Deus, ao falar de Deus. Eu creio no que Deus diz. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, diz lá em Romanos 10. Então eu tenho que aceitar que eu sou o que Deus diz que eu sou. Por isso que há tanta insistência nas epístolas paulinas, diante de se falar do modo como devemos nos conduzir, se dizer como nós somos, o que nós somos em Cristo Jesus. Na carta aos Efésios, isso é bem visível. Paulo diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. Paulo diz que nós fomos tornados agradáveis a Deus no amado. Paulo diz que em Cristo temos a remissão de pecados, que fomos predestinados para filhos da adoção. Paulo diz que fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, Paulo diz o que nós somos em Cristo. Nossos privilégios, nossa posição. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas fomos vivificados juntamente com Cristo e estamos agora assentados em regiões celestiais com Ele. É só depois de dizer o que nós somos que Paulo vai falar como nós devemos nos conduzir. Paulo quer que primeiramente nós estejamos seguros daquilo que nós somos em Cristo Jesus, que nós assumamos a identidade, não que o mundo nos está dando, não que nós mesmos nos damos, mas aquela que Deus está dando a nós pela fé. Que o nosso andar seja um andar baseado no que Deus está dizendo de nós, através da sua palavra. Mas alguém diz, pastor, todas essas coisas de que você está falando referem-se à generalidade dos crentes. Cada um de nós, apesar de sermos partícipes dessa descrição, somos indivíduos pessoais. Como nós vamos ter a nossa identidade singular, definida pelo chamado de Deus? Deus tem um chamado para cada um. Deus tem uma vocação para cada um. Deus pôs a cada um no corpo de Cristo de uma maneira particular. Deus tem algo para você que Ele não tem para o outro vizinho. Deus tem um projeto para você, e aí muito disso você vai conhecer, não apenas lendo a Bíblia, mas se relacionando com Deus em comunhão.
ouvindo o chamado de Deus na sua vida, por meio do Espírito Santo de Deus. Foi assim que Paulo disse que ele foi um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Ele sabia para o que fora levantado. Ele sabia o propósito de sua vida, onde deveria agir e atuar, onde deveria ser luz, quais as habilidades e dons que Deus lhe havia concedido para a sua glória. Mas toda a nossa formação de identidade, seja aquela mais genérica, pelas declarações da palavra de Deus, do que todo crente é em Cristo, seja aquela mais específica, pelo chamado particular do Espírito Santo que Deus faz a cada um de nós, toda a nossa identidade tem que ser determinada por Deus. E nós temos que nos agarrar a isso. E nós temos que assumir essa identidade para que nós possamos vencer. Muitas pessoas que enveredam pelo crime têm uma grande dificuldade de reerguerem-se para uma vida diferente, porque estão estigmatizados. E eles não conseguem vencer a força do estigma, não conseguem formar outra identidade, porque estão ouvindo a voz do mundo, que está dizendo toda hora que eles são daquela forma, daquele jeito, que são irrecuperáveis. Eu, às vezes, tenho horror a certos programas policiais, onde a pessoa fica lá mostrando um jovem que foi preso porque cometeu algum crime, dizendo, eles aí é tudo do mesmo jeito, vai e volta, não tem jeito para ele, essas pessoas são irrecuperáveis. Quem diz isso está fazendo uma extrema malvadeza, dizendo para um jovem isso, lhe tirando as esperanças, lhe enterrando numa identidade, incapacitando-a, ou seja, incapacitando-o de assumir outra. Nós devemos, meus irmãos, procurar alimentar nas pessoas a esperança e não o desespero. Mas, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, eu sempre digo isso, nós não aceitamos apenas algo que Jesus fez por nós, nós aceitamos algo sobre nós naquilo que Jesus fez. Ou seja, eu não apenas aceito que Jesus morreu por mim, eu aceito que eu morri com Jesus naquela cruz. Não apenas eu aceito que Ele ressuscitou dentre os mortos, mas eu aceito me unido a Ele na sua ressurreição e partícipe da sua vida ressurreta. Há duas doutrinas bíblicas que são importantes. A primeira aparece muito claramente nos livros de teologia, a segunda é muito negligenciada. E olhe que as duas são coimplicadas, são relacionadas. É a doutrina da substituição e a doutrina da identificação. As pessoas costumam falar na doutrina da substituição. Jesus assumiu a nossa condição, morreu a nossa morte, levou os nossos pecados, se fez maldição por nós, foi o nosso substituto, o Cordeiro, que morreu por nós, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Este é o ato de Jesus. Mas deve este ato de Jesus ser correspondido pela nossa identificação com Ele. Se Jesus nos substituiu, isso foi o que Ele fez, nós temos que nos identificar com Ele. Fé não é aceitar um fato histórico do passado, Jesus morreu e ressuscitou, que está lá e eu estou aqui. Fé é me incluir lá dentro, é me identificar, é aceitar-me morto com Jesus naquela cruz, e uma nova vida ligada ao Cristo ressurreto, me aceitar como nova criatura. Eu tenho que me identificar através da fé. Aliás, parece muito com a lógica do casamento. O homem é que corteja a mulher, pelo menos dentro de uma linha bíblica. E ao fazê-lo, ele se expõe ao risco. Portanto, ele assume a condição mais perigosa de não ser correspondido. Jesus, naquela cruz, morreu em nosso lugar. Mas ele poderia não ser correspondido pela nossa fé.
Quando a mulher adere ao cortejo masculino, né, e eles, por exemplo, decidem casar-se, aí já não tem mais um eu ou um tu, mas um nós, serão dois, uma só carne. Então, de semelhante modo, Jesus ali nos substituiu e assumiu o risco, porque poderíamos não aceitar o seu sacrifício. Mas nossa identificação é o nosso sim, é a nossa correspondência, a nossa adesão para nos unirmos com Ele e sermos um com Ele. E sermos um com Ele. Então eu tenho que não apenas aceitar que Jesus fez algo por mim, eu tenho que aceitar-me incluído naquilo que Ele fez por mim. E o batismo nas águas é representativo disso. Há um batismo espiritual, que é o mesmo que o novo nascimento, que é aquele em que o Espírito Santo é o agente batizador e Cristo é aquele em quem somos batizados. Isso não é o batismo no Espírito Santo. No batismo no Espírito Santo, que é uma experiência posterior à conversão, é Jesus o batizador e o Espírito Santo o elemento em que somos batizados. Aqui é invertido. O Espírito Santo é que nos batiza em Cristo, nos inclui em Cristo, nos enxerta em Cristo. E esse batismo em Cristo espiritual, que acontece quando nos arrependemos e cremos no Evangelho, se faz representativo, simbolicamente, quando somos batizados. Há uma imersão completa, indicando que o velho homem que nós éramos morreu. A linguagem da Bíblia é que naquele instante ele foi sepultado. Veja como é a lógica humana. Nós, seres humanos, isso faz parte da nossa estrutura psicológica. Gostamos de demarcar fronteiras. Para nós isso é importantíssimo, para nós reconhecermos estágios na nossa vida. Por isso a gente tem diploma quando termina uma faculdade, a gente tem diploma quando termina o ensino médio, a gente tem solenidades de formatura, de ABC, para indicar o momento de completar um determinado estágio. Nós temos solenidades de casamento, para indicar que aquela união adquiriu uma formalidade. Nós temos isso porque necessitamos disso. As associações têm ritos de ingresso, porque o ser humano necessita disso. O exército tem todo um simbolismo para as pessoas irem por meio daquele simbolismo fortalecendo sua identidade militar como soldados, como oficiais. E Deus sabe da nossa natureza e trabalha pelo seu Espírito a partir dela. E por isso tem o batismo nas águas, para solenizar o ingresso na vida cristã, para demarcar um antes e um depois, para que uma identidade seja conscientemente afirmada. E o sepultamento na história da nossa vida normal também é um momento simbólico. É uma forma de uma família tornar pública a sua despedida do que faleceu. É uma forma de uma família avisar a sociedade da partida de alguém. Tem toda uma simbologia demarcatória. Então o batismo é o sepultamento do velho homem, é a despedida dele, é a solenização de que ele se foi. E que agora virá uma nova criatura que subirá daquelas águas. Por isso o batismo para nós é tão importante. A Igreja Católica Romana, ela equivoca-se porque acredita que o batismo regenera e administra-o em infantes. Ela não vê nada do lado simbólico bíblico do batismo, que é um simbólico relacionado ao psicológico. O infante nem sabe o que está lhe acontecendo, nem se lembra do dia de seu batismo, mas é porque ela acredita que o batismo é mágico, regenera. Outras igrejas batizam por imersão, fazem da forma como está na Bíblia, mas o batismo não passa de um momento só de ingresso administrativo na igreja. E aquela pessoa logo esquece do dia do seu batismo, aquilo ali já não lhe significa nada. Para nós, entretanto, o batismo é o reforçar de uma identidade. Por isso, aquele que batiza-se deve entender bem o que está acontecendo consigo. E por isso nós devemos trazer à memória
de quando em quando, o dia em que fomos batizados, para fortalecermos a nossa identidade. O batismo é sepultamento, é a morte do velho homem representada. Inclusive o texto que lemos de Romanos 6 deixa claramente que a informação de que o crente não perde a salvação, porque diz que se formos plantados com ele na semelhança da sua morte, seremos plantados com ele na semelhança da sua ressurreição, e ele, uma vez tendo morrido, já não morre mais, mas agora quanto ao viver, vive para Deus. Então aquele que se uniu a Cristo na sua ressurreição, não morre mais, mas vive com ele na sua vida ressurreta, não tem mais regresso ao passado. Mas o apóstolo, depois de falar da nossa identificação, ele vai dizer que nós agora devemos agir de acordo. Reconhecemos essa identidade, agora vamos agir de acordo com ela. Vamos apresentar os nossos corpos não à iniquidade, não ao pecado, mas vamos apresentá-los a Deus. Vamos fazer de nossos corpos instrumentos de justiça, não instrumentos de iniquidade. Não vamos deixar mais o pecado reinar em nosso corpo mortal e nem vamos obedecer às concupiscências, porque agora o pecado não tem domínio sobre nós. Fomos libertados do seu jugo, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tem um elemento aqui sobrenatural. O pecado não tem domínio sobre nós, porque o Espírito Santo quebrou a sua força. Mas não basta que eu tenha a força do pecado quebrada, eu preciso assumir-me na identidade, para agir de acordo com ela. Por isso há tantas passagens da Bíblia para nós nos despojarmos do velho homem, nós nos vestirmos do novo homem, nós nos vestirmos de Cristo. Nós temos lá em Gálatas uma passagem interessante. Capítulo 3, a partir do verso 27 e 28, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Note, o batismo é um revestimento de Cristo, é um assumir de uma identidade. Paulo nunca diz a um crente, faça isso, faça aquilo, sem primeiro insistir na sua identidade. O agir é falado em seguida como se fosse um fluxo natural. Já que você é isso, já que você sabe que é isso, haja de acordo. Lá em Romanos 6 ele diz, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado. Você tem que saber, tem que ter consciência de quem você é em Cristo Jesus. Como eu disse na carta aos Efésios, ele descreve longamente o crente em sua nova posição, e então em Efésios 4:1, ele diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, vocês já sabem qual é a vocação de vocês. Vocês sabem já o que vocês são em Cristo. Agora eu rogo a vocês que vocês andem de acordo com a vocação. Dizer a um crente para agir do modo A e do modo B, sem que se coloque quem ele é, como se o agir o fosse fazer cristão e não o ser cristão lhe permitisse agir do modo certo, é legalismo. Nós devemos entender primeiro quem nós somos e depois agir de acordo. É interessante que essa lógica, ela funciona até para fazer o mal. Vocês lembram do filho pródigo na história? O filho pródigo, quando ele vai pecar, gastar os bens do pai dissolutamente, o que é que ele faz? Ele vai para uma terra distante, porque ele tinha dificuldade de pecar onde ele morava. Todo mundo conhecia o pai dele, um homem honesto, um homem trabalhador, um homem direito. Todo mundo conhecia a família dele, uma família íntegra, uma família honesta. Ele até então tinha vivido daquele jeito. Para ele ter coragem de pecar naquele ambiente era difícil ali. Por quê? Porque a identidade dele era uma identidade boa. E aí pecar era
Ih, rapaz, todo mundo vai se escandalizar, todo mundo vai falar isso, como é que pode o Joãozinho fazendo isso, rapaz? Logo o Joãozinho, não foi isso não. Ele sabia que ia dar um tumulto. Ele preferiu ir para um lugar distante, em que ninguém conhecia a identidade dele, para ele formar outra identidade, no caso, maligna. Veja a força que uma identidade tem. Meus irmãos, daí a importância de a gente orar em nome de Jesus. É um pregador aí da teologia da prosperidade que enche a boca na televisão, em nome de Jesus, quando ele ora. Mas a impressão que a gente tem é que ele acha que o nome de Jesus é uma palavra mágica, é um abracadabra, é um amuleto. E tem crente que às vezes pensa isso, vou usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus quer dizer, Senhor, Pai, me ouve como se eu fosse Jesus. O objetivo de você orar em nome de Jesus é você reforçar a sua identidade. É você lembrar-se de quem é. Veja o peso dessa oração. Você está dizendo, Pai, escuta o que eu estou pedindo, como se tu estivesse escutando a Jesus. Se você ora em nome de Jesus, mas não entende o que isso implica, de pouco proveito isso tem. Quando a gente expulsa um demônio em nome de Jesus, é como se a gente estivesse dizendo, é Jesus que está falando por mim. Quando a gente ora em nome de Jesus, é como se a gente estivesse dizendo, Pai, você vai orar por um enfermo, ouve a minha oração por ele para que ele seja curado, como se eu fosse Jesus. Todas essas práticas, orar em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, é para você ir firmando sua identidade em Jesus. É para você ir se conscientizando de que você está em Jesus, Jesus está em você, que Jesus deve refletir-se através de você. Eu falei aqui num culto recente que existem 3 grupos na Bíblia: os judeus, Israel, os gentios, os povos, e a igreja. A igreja, ela é uma nação santa, separada, um povo adquirido. Dentre os povos, comprado pelo sangue do Cordeiro, é um povo cuja vocação é celestial, e por isso aqui na terra nós somos peregrinos. E quando a Bíblia fala de um gentio que se converte, a Bíblia fala como se ele tivesse deixado de ser gentio. A palavra gentio, ela também poderia ser traduzida no passado como pagão. Essa palavra pela Igreja Católica, pagão, ganhou um sentido muito pejorativo, né? Parece que o pagão é o ímpio, é o incrédulo, é não sei o quê. Mas o pagão é o que é pertencente aos povos, os gentios. Os gentios são os pertencentes aos povos. É até uma coisa esquisita a Bíblia dizer que quando eu me converto a Cristo, eu deixo de ser gentio. Quer dizer que eu deixo de ser dos povos? É. O crente, cuja identidade é espiritual, se assume como cidadão celeste. Do ponto de vista dessa organização secular, obviamente ainda tenho os meus registros e documentos que me localizam geograficamente e nas minhas responsabilidades dentro de uma nação e de um povo aqui da terra. Mas o meu coração não assume essa identidade para nortear minha conduta e minha vida. Por isso nós não nos sentimos responsáveis por defender este país numa batalha, muito menos por tirar a vida de alguém em nome dele. Porque no nosso coração nós perdemos a identificação. Nós assumimos a nossa identificação celeste. Em Efésios 2:11 diz, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne. Se você entender o que é gentio, você vai entender como aqui está ensinando que o crente não tem mais associação com essa nação politicamente. Porque gentio não quer dizer o que peca, não. Gentio são os povos. São os gentios, as gentes. Israel e as gentes, os gentios no plural, porque existiam várias outras nações. Mas o texto está dizendo, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios. Lá, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 2, diz, vós bem sabeis que erais gentios
levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Mas agora nós somos igreja. Agora nós temos uma vocação celestial. Por isso, lá em Hebreus, no capítulo de número 3, a Bíblia diz assim no versículo 1: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Por isso, lá em Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, como profetas neste mundo, nós protestamos contra leis iníquas, nós protestamos contra governos que promovem a impiedade, mas nós não tentamos nos enfronhar no poder secular. Nós não lutamos com as armas deste mundo, mas com a palavra de Deus, porque nós não pertencemos a este mundo. O crente deve ter sempre cuidado para saber de que maneira ele está protestando contra a impiedade. Com qual identidade? Não é vestido com a bandeira do Brasil, não é com o lema do amor à pátria, senão a sua identidade não é cristã. Você está assumindo uma identidade gentílica para fazer a sua luta. Nossa identidade é diferente. Nós falamos da perspectiva do céu. Nós falamos como embaixada do reino de Deus na terra. É de uma perspectiva diferente. Pedro diz, lá no capítulo de número 2 da sua epístola, no verso 11, assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, ele não pede apenas que nós nos abstenhamos das concupiscências, ele diz com que identidade devemos fazer isso. Nós não devemos nos abster das concupiscências carnais como bons cidadãos terrenos, nessa identidade. Como pessoas de famílias bem educadas, não nessa identidade, mas na condição de forasteiros e peregrinos. É nessa condição, é nessa identidade. Às vezes encontramos neste mundo pessoas de uma moralidade respeitável, mas essa moralidade que eles assumem é com uma identidade que não é a cristã. É em nome da educação que receberam, da família que eles têm e tal, do legado familiar e tal, em nome de certas outras coisas. Mas nós andamos em santidade baseados em nossa identidade. A nossa fonte é diferente. E Pedro vai dizer que nessa condição de peregrinos e forasteiros é que nós estamos dispostos a sofrer perseguição nesse mundo. A partir do verso 21 ele diz: porque para isto sois chamados. Olha, uma identidade. Vocês são chamados para isso. Sofrer, conforme o versículo anterior, afronta por amor a Cristo, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Paulo diz: olha, vocês são peregrinos. Pedro diz: vocês são peregrinos e forasteiros. Vocês devem saber para o que vocês foram chamados. Vocês são seguidores dos passos de Jesus, que sendo ameaçado não amaldiçoava, que sendo ferido não retribuía. Vocês têm que seguir esse paradigma, essa identidade, este modelo. É isso que vocês são. Meus irmãos, nunca foi tão importante como agora saber quem nós somos. Eu vejo isso cada dia mais. Eu vejo que as pessoas hoje têm uma identidade muito fluida, muito frágil. Como diz um sociólogo chamado Bauman, vivemos numa sociedade líquida, num mundo líquido. As pessoas estão toda hora dizendo que são algo novo. Tem gente que simula várias identidades nas redes sociais, querendo viver várias vidas, porque não está seguro
de nenhuma delas como sendo a melhor identidade para si. Vivemos num tempo de crise de identidade, por isso que entra a ideologia de gênero, onde a pessoa não sabe mais nem se é homem, se é mulher. Inúmeras coisas do nosso tempo só tem espaço, coisas do diabo, por causa da fragilidade da identidade das pessoas. As pessoas são manipuláveis demais. Basta alguém chegar e dizer: você é isso, você é aquilo, você é isso, ela, será que eu sou isso, será que eu sou aquilo? E alguém já está conduzindo ela para assumir uma outra identidade. E chegou a hora do crente ser firme e saber quem nós somos. Nós temos que saber quem nós somos. Você tem que saber quem você é. Quem diz o que você é não é a Rede Globo. Quem diz o que você é não é o jornal. Quem diz o que você é, meu irmão, não são as redes sociais. Quem diz quem você é não é este mundo. Quem diz quem você é Jesus. Aleluia. Ao longo da minha vida cristã, eu vi inúmeras igrejas se desviando. Igrejas que eram contra tinturas, que eram contra cosméticos, que eram contra joias, igrejas que eram contra bebida, igrejas que eram contra inúmeros pecados, depois se dobrando, porque elas não conseguiram vencer a maioria, elas não conseguiram se manter sozinhas. Conheci muitas que demoraram para se render, mas terminaram se rendendo porque as outras iam toda naquela direção, elas iam sendo colocadas de lado, no ostracismo, perdendo os espaços, até que chegava uma hora que elas, pronto, soltava tudo. Essa igreja tem sobrevivido, irmãos, porque os líderes dela sabem quem são. Não há ninguém que vá mudar isso. A gente pode ficar sozinho, a gente pode ser perseguido, pode lançar a gente no Coliseu Romano, podem soltar os leões. Nós não vamos mudar, porque nós sabemos quem nós somos. Se você tem uma identidade sólida, nada pode derrotar você. Nós não podemos, por isso, nos enveredar pela política partidária. Quando Daniel tem a visão lá da grande estátua de Nabucodonosor, cada parte dela representa um dos grandes impérios, desde a Babilônia, passando pelo Império Persa, pelo Império Grego, pelo Império Romano, pela restauração do Império Romano, que significaria a União Europeia do nosso tempo. A Bíblia diz que de repente uma pedra não cortada por mão, solta, cai sobre a estátua e despedaça de cima a baixo. Aquela pedra é Jesus. Quando a pedra derruba a estátua, é dizendo que Jesus não vai aproveitar nenhum desses reinos, não vai se espelhar em nenhum deles vai ser modelo, e a pedra torna-se uma grande montanha, é o reino de Deus que vai se estabelecer. E crente, a igreja está fundada nessa pedra. Nós não estamos fundados na estátua de Nabucodonosor, nem na cabeça, nem no peito, nem nas pernas, nem nos pés. Nós estamos fundados na rocha que vai derrubar a estátua. Aleluia! Nós pertencemos ao reino de Cristo. Temos uma vocação celestial. É importante saber quem nós somos para andarmos diferentemente. Meus irmãos, eu estava falando com meu filho do percurso até aqui, falando sobre este mundo. Neste mundo nós vemos pessoas que agem deslealmente, oportunistas, que vendem sua alma para qualquer coisa, galgando grandes posições. E pessoas que seguem as regras, que são honestas, que fazem a coisa direito, ficam muitas vezes para trás no percurso, não tem aqueles mesmos privilégios desses espertalhões. E se a pessoa olhar só horizontalmente, ela pode ser tentada a pensar: de que vale a minha honestidade, meu zelo, minha disciplina? Eu vou também entrar por esses caminhos curvos, por esses atalhos, para poder também ter posições. O próprio Davi tem
um dos salmos em que ele fala disso. Ele diz: quase os meus pés se resvalaram observando os ímpios, que eles progrediam, que eles não tinham doença, e eu só tinha problema. Ele diz: até que eu entrei no templo do Senhor e vi o fim de todas as coisas. Nós temos que ter um olhar espiritual. Se nós nos assumirmos como uma identidade mundana, aí nós vamos ter esses recalques. Se eu me ver como trabalhador assalariado, se eu me ver como o que está ali na luta e não está conseguindo nada, se eu me assumir nessa identidade terrena, eu vou ter razões para sentir-me ressentido. Mas se eu me assumir na identidade celestial, aí é outra coisa. Estas pessoas não têm nada. Essas pessoas têm o que não vão levar para o outro lado. Essas pessoas têm o efêmero, mas nós temos a vida que é para sempre. Nós temos o tesouro indestrutível, a herança inacessível no céu. Aleluia, nós temos a vida eterna, os privilégios da graça. Paulo uma vez se inquietou, Paulo ficou atribulado com o espinho na carne, e ele orou a Jesus, e Jesus disse: Paulo, a minha graça não te basta não, Paulo? Está ainda achando ruim? Tem alguma coisa aí que está te faltando só porque está padecendo com esse espinho na carne? E o que eu te dou é a minha graça. Aí Paulo então acordou para a sua real identidade, e Paulo disse: sabe de uma coisa? Eu vou ter prazer nas aflições, porque elas são por amor a Cristo. Eu vou ter prazer nas perseguições, porque elas são por amor a Cristo. E quando eu estou fraco, é aí que eu serei forte. Aleluia, a Bíblia diz que se dependesse dessa vida, seríamos os mais infelizes dos homens, mas nós temos uma vida oculta com Cristo em Deus. Portanto, assuma a sua identidade. Se você assumir sua identidade cristã, não tem nada que vai lhe fazer ressentir, não. Você sabe a quem serve. O crente, quando é maltratado, se ele perder a visão de sua identidade, ele vai se ressentir e querer vingança nessa vida. Justiça com as próprias mãos. Um anabatista, quando é agredido e não reage, não é porque ele está negando a justiça, é porque ele está entregando a justiça àquele que vai fazer melhor, que é Deus. A Bíblia diz: não resistais ao homem mau, mas dai lugar à ira de Deus. Deixa Deus cuidar. Ou seja, eu vou amá-lo, eu vou abençoá-lo, eu não vou me ressentir contra ele, e vou deixar que aquele que sabe fazer justiça melhor do que eu resolva essas coisas, que é Deus. Nossa fé no juízo vindouro é que nos permite agir assim. Não é só a questão do amor ao próximo, também. Mas amar é importante, mas a justiça também é. Para eu me sentir livre para amar, o meu senso de justiça com que fui criado precisa de algum tipo de satisfação. E a satisfação está na minha fé. Eu sei que Deus vai julgar. E aí eu livro-me. Meu senso de justiça se satisfaz nessa fé para eu ficar liberado para amar o meu próximo, mesmo quando ele me agride. É a nossa identidade. É a nossa consciência de que não somos deste mundo, mas Deus fará justiça, Deus fará juízo, Deus vai resolver todas as coisas, estamos nas mãos dEle, é um privilégio sofrer por amor a Cristo. Isso vai redundar em galardões no tribunal do céu. Nós vamos ter consolação do Espírito Santo especial. Os mártires morriam cantando, porque algo lhes vinha do céu naquele momento. Portanto, o que nós precisamos é saber quem nós somos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, tem uma passagem que eu sempre cito por várias razões em múltiplas pregações, e o farei novamente. Eu vou ler não na minha tradução, mas na atualizada, porque ela é mais explícita no que quero dizer. Versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando, nosso diz refletindo, é a mesma coisa, estou olhando e está refletindo, mas lá diz contemplando, como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Note, eu tenho que contemplar a Cristo, para eu ser transformado no que Ele é, mas eu tenho que contemplar como um espelho.
Olhar para ele vendo quem eu sou nele. Contemplar como espelho é isso. O espelho olha para uma coisa e reflete. Eu tenho que olhar para Jesus, para em Jesus ver quem eu sou. Enquanto eu o contemplo, enquanto eu vejo como ele é, quem ele é, sua glória, e me assumo no que ele é, eu sou transformado de glória em glória na mesma imagem. Você tem que contemplar Jesus e se ver incluído nele. Contemplar Jesus e tê-lo como seu herói, o seu modelo, o seu espelho. Diz Tiago, da mesma linha, o seguinte. Veja Tiago, capítulo de número 1. A partir do verso 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago está dizendo o seguinte: deixa a malícia de lado, a concupiscência, e receba a palavra. O que Deus está dizendo de você, que está enxertada em você. Receba ela. E ela é poderosa para salvar a sua alma. Aí ele diz no verso 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem, observe, que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Está muito próximo do que Paulo diz lá. Tiago está dizendo que o problema daquele que não cumpre a palavra é que ele esquece quem ele é. É como alguém que está vendo no espelho, mas depois que ele sai de diante do espelho, ele esqueceu a sua imagem. Ele diz, o que não cumpre é semelhante a este homem. Ou seja, alguém que se esqueceu de quem é. De quem é. Tem aquela passagem da Bíblia, se com a tua boca confessar Jesus Cristo serás salvo. Jesus disse, quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, terei vergonha dele na presença do Pai. Quem me confessar diante dos homens, confessarei diante do meu Pai. Que a gente, crente, às vezes pega e restringe só a vir aqui à frente e fazer uma confissão de Jesus. Aquilo ali é para o dia a dia, irmãos. Muito mais do que para cá, é para você continuar. É para você se assumir crente. Tem muito crente que está sendo tentado desnecessariamente. Está no trabalho há 1 ano e nunca disse que era crente. Aí todo dia fica tentado pelos pecados. Por quê? Ninguém sabe que eu sou crente aqui e tal. Chegue lá no primeiro dia e diga que é crente. Se trabalhar numa mesa, coloque logo a Bíblia lá. Que a tentação vai diminuir, porque você está assumindo sua identidade. Você vai ter que agir de acordo com ela. Então assuma que é crente, meu irmão. Uma vez eu estava numa reunião, muitos anos atrás, na faculdade, reunião de professores. Eles sabiam que eu era crente, mas como eu sou um professor universitário, eles achavam que eu era um crente que tinha algumas adaptações. Eu sei que falaram lá em anjo, em diabo. Aí tinha um professor de sociologia que diz, não, por exemplo, o Glauco é cristão, mas o Glauco não deve acreditar em anjo. Logo para ele, eu disse, eu acredito em anjo, eu acredito no diabo, acredito no céu e acredito no inferno. Ele disse, vixe. Assuma, meu irmão, que é crente. Demarque território. Se exponha, confesse. Lembre-se quem você é. É o que Tiago aqui está dizendo. No versículo 25 ele diz assim, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Qual é a lei da liberdade? São duas palavras aparentemente contraditórias, né? Lei parece uma coisa restritiva, liberdade é uma coisa permissiva. Lei da liberdade é o quê? É quando você cumpre a lei com liberdade. Você não cumpre porque tem um mandamento dizendo isso, dizendo aquilo. Você cumpre porque você sabe quem você é. Eu vou fazer isso daqui, por quê? Porque eu sou obrigado por uma lei a fazer? Não, porque eu sou crente. Eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou regenerado. Como é que eu vou agir de outra maneira? Então passa você a cumprir a lei, mas em liberdade.
É a lei da liberdade. É quando você não é simplesmente constrangido por regras, mas você apenas dá lugar à identidade que você assumiu. Se comporta de acordo com a tua vocação. Por isso, irmãos, é importante a igreja. São duas palavras-chave nessa mensagem: identidade e comunidade. A comunidade é o lugar em que a gente fortalece a identidade. Procure estar nos cultos, no grupo familiar. Grupo familiar é uma reunião menor para a gente poder interagir e fortalecer nossa identidade. O culto público também. A ceia do Senhor também. Os crentes não podem negligenciar a ceia do Senhor. Nós temos que estar juntos, irmãos, para fortalecer a nossa identidade. Tem crentes que são negligentes na vinda aos cultos. Alguém pode ter impedimentos justificáveis. Eu não estou me referindo àqueles que possam ter essas coisas que os impeçam de vir tanto quanto gostariam. Mas não pode ser a negligência. Porque aqui é o lugar em que nós fortalecemos a nossa identidade mútua. Lá no mundo querem dizer qualquer coisa de nós que não é o que a palavra de Deus diz. Aqui é o lugar em que nós vamos ouvir sobre nós o que a palavra de Deus diz. Por isso Hebreus 10, 25 diz: não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vai chegando aquele dia. Aqui é o lugar de encorajamento, de exortação, de apoio. É no grupo familiar, por exemplo, que deve ter espaço os dons espirituais, entre os quais está o de profecia, pelo qual há encorajamento, há consolo, há edificação. O falar em línguas é importante, porque o falar em línguas mostra que nós somos uma comunidade separada, é um sinal para os incrédulos, porque quando o incrédulo chega e não entende nada, ele já está certo de que esse povo é um povo separado. Não tem nada a ver com ele, não. Estou nem entendendo que negócio é esse que eles falam. É para a gente demarcar que nós somos do céu, que nós somos diferentes. É o lugar de apoio. Hoje em dia, nós temos, e aqui eu não vou falar necessariamente dos que estão aqui, estou falando de uma maneira geral do panorama evangélico, nós temos crentes frágeis, porque eles migram de igreja em igreja. Eles não estão nas igrejas em função da verdade, mas eles querem apenas uma igreja que os abrigue, que lhes atenda o gosto, que tenha programação, que tenha um bom estacionamento, programação para os seus filhos e tal, entretenimento, que venha gente importante de fora para falar. Quando já não está mais satisfazendo, aparecer uma outra que está fazendo isso melhor, aí migra para outra, é como se estivesse num clube, é como se fosse um Rotary, um Lions. E essas pessoas não têm envolvimento, elas estão lá apenas em função da circunstancialidade, mas não tem raiz em lugar nenhum. Logo, elas têm uma identidade frágil. Tem uma identidade frágil. Amanhã poderão, de repente, estar a favor de coisas as mais loucas do mundo. Nós temos que ter raiz na igreja certa. Vá para a igreja bíblica e crie raízes lá dentro, para fortalecer a sua identidade, para você saber quem você é. Aqui é o lugar, irmãos, de apoio recíproco. Um certo sociólogo da religião, Peter Bege, ele disse que nas suas pesquisas ele constatou que quando um crente, ele pesquisou de um crente evangélico específico, quando um crente vai para um lugar que não tem uma igreja evangélica, ele diz, mesmo que ele preserve a sua identidade, ele dizendo lá, preserva tudo porque ele tem a sua convicção cristã, alimenta pela sua leitura da Bíblia e tudo mais, ele diz, ele perde um pouco do calor espiritual, porque nós somos criados para viver em grupos, somos sociais por natureza, e o Espírito Santo vai operar dentro disso. Tem gente que diz assim, eu não vou para a igreja não, porque eu sou a igreja. Isso não é bíblico não. Um crente sozinho nunca é igreja, é um membro do corpo de Cristo. A Bíblia diz que um corpo tem muitos membros, não um só. Eu não sou a igreja não, você não é a igreja não, nós juntos somos a igreja. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estou no meio deles.
estou no meio deles. Então aqui é o lugar onde nós vamos fortalecer a nossa comunidade, a nossa identidade, vamos nos encorajar para enfrentar os embates. Mas crentes, lembre quem você é, firme a sua identidade e haja de acordo, e você vai ser vitorioso para a glória de Deus. Vamos ficar de pé.